um ano da guerra na Ucrânia e estamos com Vitaly Natyuk, não sei se diz assim. É Natyuk? Lê-se o G, muito bem. Vitaly Natyuk, correspondente da Renascença em Moscovo, ucraniano de origem. No início do conflito, Vitaly deixou Moscovo, onde viveu 45 anos, e mudou-se para Portugal. E com ele vamos fazer o balanço possível destes 365 dias de conflito. Miguel? Sim, boa tarde, Vitaly. Bem-vindo a esta Boa que é tarde. também a tua casa. Em retrospectiva e olhando para este ano de guerra que passou, o que é que te vem assim à cabeça? Eu esperava que provavelmente pudesse acabar mais cedo. Mais depressa, não é? Mais depressa, sobretudo lá no verão, etc. Mas depois, com aquelas cautelas do Ocidente, com aquelas Quando falas em cautelas, promessas é de demora em concretizar fornecer as mais promessas, não é? armamentos, depois se verifica que não temos tanto, etc. Compreende-se que realmente é uma coisa muito difícil, porque no fim de contas o Ocidente estava preparado para a guerra ainda pior do que a Ucrânia, porque a Ucrânia, pelo menos nos últimos anos, tem feito certas coisas e por isso Putin acabou por receber a oposição que era impensável em 2014, no caso da Crimeia. Sim, Portanto, mas apesar de conheceres a Rússia como conheces, depois de ter vivido lá tantas décadas, acreditavas que o regime de Moscovo pudesse levar a cabo uma guerra tão sangrenta num país vizinho e irmão como a Ucrânia? não, é o que dizer que, por um lado, se pensarmos aquilo que nos manda a razão Sim. e uma observação fria, claro que isso era possível e até muitas pessoas disseram que isso é inevitável. Mas o coração não queria concordar com esta ideia, portanto eu sempre pensava que realmente um senhor que no fim de contas foi educado na mesma universidade que eu e ainda é um ano mais jovem do que eu, devia ser mais inteligente, ter menos Alzheimer e outras esquizofrenias, mas não. Um homem que tinha sido até o anfitrião do mundo no Campeonato do Mundo de Futebol pouco tempo antes, não é? Sim, 2018. ainda por cima. Não, quer dizer, mas essa doença começou muito mais cedo, portanto... E em relação ao apoio, mencionaste isso há pouco, o apoio que o Ocidente tem dado à Ucrânia. Havia quem pensasse que seria um apoio que acabaria por não ser muito duradouro e passado um ano até parece cada vez mais forte, como se viu pela recente visita de Joe Biden. Esperavas que o Ocidente se unisse da forma que se uniu em torno da Ucrânia? Sim, isso eu achava que isso era possível, só que não pensava que pudesse ser tão, digamos, tão moderado, principalmente na fase inicial, porque Os países ocidentais tiveram a ver no que dava, não é? Sim, claro, eu compreendo que não sou especialista nada em armas e munições e compreendo que há muitas dificuldades, mas olhando, analisando, vemos que a Ucrânia exige uma coisa, não, é impossível, a Alemanha também não vai dar nada, porque aquelas recordações da Segunda Guerra Mundial... Mas a verdade é que tem vindo a dar, não é? Não, mas os alemães esqueçam que uma boa parte da Segunda Guerra Mundial na frente leste passou exatamente na Ucrânia. Eu creio que não esquecem. Sim, É por não esquecerem. Portanto, não é preciso pensar que é só a Rússia que tem a ver com a vitória na Segunda Guerra Mundial, mas também a Ucrânia. Vitaly, eu gostava de entrar aqui um bocadinho mais no lado pessoal e emocional desta guerra. Foram 45 anos que viveu numa terra que já era a sua e onde ainda estão os seus. Como é que lida com a distância, a distância que deixou na Rússia, no fundo? Hoje em dia, quando temos tantos meios de comunicação, isso de facto, eu até acho que a minha vida mudou pouco nesse sentido, porque posso ligar-me ao meu filho, aos familiares
a qualquer momento, como se estivesse lá. E também os nossos encontros em Moscovo também, devido àquelas distâncias grandes e a ocupação de cada um dos meus familiares ou amigos, também não foram assim muito frequentes. Tu, como tantos ucranianos e russos já agora, têm familiares nos dois países, quer na Rússia, quer na Ucrânia. Isso sim, portanto é tudo muito entrelaçado. No caso dos teus familiares, desculpa Filipa, que estão na Ucrânia, como é que eles estão passado este ano de guerra? Quer dizer, durante muitas horas por dia nas caves, porque a minha irmã mora numa casa privada, portanto tem lá uma cave, mas com frequência nem mexe, como se diz, o rabo para sair, porque com 80 anos que tem, acha que já não vale a pena, portanto, e mesmo se uma bomba cair lá naquela horta, aquela cave não o vai ajudar. Mas apesar desse contexto estão bem. Sim. E quem está na Rússia, como é que olha para esta guerra? Dos meus amigos, a maior parte são pessoas razoáveis e normais, mas lamentavelmente mesmo entre os meus conhecidos e até vários amigos tive também muitas desilusões, porque há uma coisa que aqui é inimaginável, é propaganda. Portanto, quem estava a ver, tinha hábito de ver televisão russa e não deixou de o fazer depois de 2005, 2006, quando já a propaganda putiniana começou a aumentar, desenvolver-se, etc. Portanto, agora, neste momento essas pessoas só veem a propaganda. Já não tem cura. Mas significa que a propaganda funciona mesmo. Para quem está no Ocidente, nós às vezes... especialistas muito bons que lá trabalham nessa área. Nós no Ocidente às vezes pensamos como é que as pessoas acreditam em certas coisas, mas a verdade é que funciona. Sim, funciona impecavelmente. E eu acho que se em Portugal começar aqui uma coisa semelhante, portanto, todos os canais de televisão pertencem ao Estado, o Estado manda o que devem transmitir. E pensar. Monopolização, sim. E pensar, então, meio ano máximo. Vitaly, só para terminar, como é que imagina o desfecho desta guerra? É mais uma vez a história do coração e da cabeça. O coração quer que acabe o mais depressa possível e, repetindo Zelensky, eu acho que ainda este ano, se Deus tiver piedade de nós, talvez seja possível. Mas eu acho que depois de 24 já não deve. Em 2024 a guerra deve acabar. Portanto, ao meu ver, o regime de Putin não tem. Zelensky, quando diz que espera que a guerra acabe este ano, diz esperar que seja o ano da vitória da Ucrânia. O que é que seria uma vitória para a Ucrânia? Libertação do país e o fim de Putin e o regime putiniano, o que é mais importante. Porque uma coisa, se o Putin sair por uma ou outra razão... Portanto, mas é inviável o fim da guerra com Putin em Moscou? Eu acho que é impossível isso. Porque é impossível com Putin no poder acabar a guerra? Tem na cabeça que tem uma missão no século XXI, reconstruir a Rússia nas fronteiras do século XVIII. E por isso quer levar a sua missão até ao fim. Mas não vai acontecer. Esperemos. Vai fazer todo o possível para que aconteça. Oxalá não consiga. Vitaly Gnatiuk, muito obrigada por ter estado connosco. Desejamos-lhe tudo de bom.